Neste episódio da série Davi e Golias, vamos tratar de um dos temas mais importantes do direito penal. É o que trata das teorias acerca do nexo causal. Nexo causal, também chamado de vínculo, relação de causalidade, pode ser conceituado como um elo entre a conduta do agente e o resultado por ele provocado. As teorias que nós vamos examinar a seguir buscam apontar a causa do resultado. A pergunta que está implícita ali é: o que deu causa àquele resultado? Existem muitas teorias, mas nós vamos lembrar aqui de três teorias. A teoria da conditio sine qua non, ou seja, da equivalência dos antecedentes causais, a teoria da causalidade adequada e a teoria da imputação objetiva. A primeira teoria, que é adotada como base no Código Penal, no artigo 13 caput, foi criada por John Stuart Mill, mais ou menos em 1849, por aí. Foi transportada para o direito penal por Julius Glasser, em 1858. E foi desenvolvida por Maximilian von Bury, que era membro da Corte Alemã Suprema. Essa teoria está em um contexto de causa e efeito, relações marcadas por leis de física. Nós estamos mais ou menos no contexto do causalismo e até um pouco antes dele. Temos ali o nexo causal medido por uma relação de causa e efeito. Para essa teoria, todos os eventos anteriores ao resultado e que com ele de alguma forma se ligam têm equivalência em importância. Essa teoria adota como método de descobrir a causa do resultado um processo, um método intuitivo ou hipotético de eliminação. Alguns apontam esse método para a autoria também de Julius Glasser e outros apontam para Johann Carl Wilhelm Tirrant. Esse método sugere que nós façamos uma eliminação intuitiva, hipotética, imaginária, mental de eliminação. Se o resultado desaparecer, significa que nós estamos diante da causa. Imaginemos, se aquele sujeito não tivesse apertado o gatilho, aquela outra pessoa morreria? Não, aquela pessoa não morreria. Então significa que nós estamos diante da causa. Agora, se o fabricante não tivesse fabricado aquela arma, aquela pessoa morreria? Não, aquela pessoa não morreria. Então nós estamos também diante de uma causa. Se alguém não tivesse vendido aquela arma para aquele sujeito, a outra pessoa morreria? Não morreria. Então aquele vendedor também é a causa. Então os pais do atirador, os pais do vendedor, os pais do fabricante, todas as pessoas que estão nessa cadeia natural causal seriam igualmente responsabilizados pelo crime, porque nós temos uma equivalência dos antecedentes causais. A teoria da conditio sine qua non, ela parte da ideia que a causa é toda a condição, toda a conditio, sem a qual, sine qua, o resultado não teria ocorrido como e quando ocorreu. De sorte que, se nós tirássemos algum desses eventos, a venda da arma, a fabricação da arma, os pais, os avós, qualquer um que estivesse relacionado de alguma forma a esse evento, só por relações de física, de causa e efeito, desapareceria o resultado. Então, todos eles serão considerados causa. Percebe-se, portanto, que, embora a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou da conditio sine qua non, seja muito hábil para descobrir o resultado, ela gera um inconveniente, que é o regresso ao infinito. Porque vai terminar responsabilizando pessoas que não estão ligadas diretamente ao evento. E pessoas que não desejavam o evento ou não se comportaram ao mínimo culposamente para que aquele evento ocorresse. Para que evitássemos o regresso ao infinito, dois teóricos, von Bach e von Kris, desenvolveram uma teoria da causalidade adequada.
Eles também examinaram toda a cadeia causal, o atirador, o vendedor da arma, o fabricante da arma, os pais deles todos, os avós deles todos, e procuraram identificar qual dessas causas se mostrava mais apta e idônea a produzir o resultado. Quando nós identificássemos essa causa, nós eliminávamos todos os outros da imputação, todos os outros da responsabilização. Embora realmente a causalidade adequada se mostre mais segura para evitar o regresso ao infinito, ela também não é imune a críticas. A crítica é subjetivismo que decorre da análise do que venha a ser a causa mais apta e idônea a produzir o resultado. No exemplo que eu lhes dei, é muito fácil de nós descobrirmos qual é a causa mais apta e idônea, mas existem cenas da vida real que nem sempre é tão fácil de apontar qual foi a causa mais adequada a produzir o resultado. A teoria da causalidade adequada está prevista no Código Penal, no artigo 13, parágrafo 1º, exatamente onde está inserido o contexto das concausas. Vamos tratar das concausas em um podcast autônomo. Das concausas dependentes, concausas independentes, absolutamente, relativamente, pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Estamos aqui tratando apenas das teorias do nexo causal. A última teoria que eu vou rever com os senhores, mas que não é a última teoria que trata do nexo causal, porque existem inúmeras teorias, é a teoria da imputação objetiva. Essa teoria da imputação objetiva nasce em uma tese de doutorado em 1927, de autoria de Karl Arens. A imputação objetiva nasceu no contexto do direito civil. Acredita-se a Richard Honig, em 1930, a transposição da imputação objetiva, que adotávamos apenas para o direito civil, também para o direito penal. Em 1931, nasce aquele que deu o melhor delineamento à imputação objetiva, Klaus Roxin. Klaus Roxin, em 1970, lança uma obra de política criminal. É ali o nascedouro do funcionalismo moderado. Dentre as disposições de Klaus Roxin para o seu funcionalismo moderado, tem o delineamento da teoria da imputação objetiva. Para a teoria da imputação objetiva, é preciso que, além daquele vínculo físico que une causa ao resultado, que é preconizado pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, além daquele vínculo subjetivo que liga o agente ao resultado, que foi colocado lá na conduta, no fato típico, por Hans Welzel, ou seja, o dolo só se pode punir alguém se ele agiu com dolo. É o que diz hoje o nosso Código Penal no artigo 19, onde está a responsabilidade subjetiva. Então não basta uma relação de causa e efeito, só se pode punir alguém que agiu com dolo. Ora, o vendedor da arma não agiu com dolo de matar aquelas pessoas, o fabricante também não, os pais do criminoso também não. Então eles já estariam naturalmente afastados da responsabilidade. Mas o Roxin exige, além dessa relação física, da relação subjetiva, também uma relação objetiva. E essa é marcada por 3 requisitos. A conduta do agente só terá relevância penal quando ela criou ou, no mínimo, aumentou um risco que seja proibido pelo ordenamento jurídico. Um risco que não seja permitido pelo ordenamento jurídico. Um risco que seja intolerável pelo ordenamento jurídico. Pergunto, é proibido no Brasil fabricar armas? Não é proibido no Brasil fabricar armas. Então, nesse primeiro requisito, o fabricante da arma já estaria isento de responsabilidade penal. Mas Roxin vai além. Roxin diz, não basta criar ou aumentar um risco. Precisa que esse risco implemente o resultado, que esse risco esteja sendo verificado no resultado, que esse risco esteja dando causa àquele resultado. E o terceiro requisito é que aquele risco que está dando causa ao resultado esteja dentro do campo de abrangência da norma. Roxin tem um exemplo muito oportuno para tratar deste último requisito, que
aquele risco implementado no resultado esteja dentro do campo de abrangência ou não. Ele nos dá um exemplo, provavelmente da década de 70 da Alemanha. Diz ele, 2 ciclistas estão andando um atrás do outro à noite com os faróis de suas bicicletas apagados. Com isso descobrimos que provavelmente já na década de 70 as bicicletas precisavam ter faróis e obrigatoriamente deveriam estar ligados à noite. O ciclista da frente, sem enxergar nada, termina atropelando e machucando alguém. Em relação a ele, não resta dúvida que ele vai ser responsabilizado criminalmente pelas lesões que causou na pessoa. Isso não tem a menor dúvida. A pergunta é, em relação ao de trás? Porque se o de trás estivesse também com seu farol aceso, o da frente teria enxergado e não teria atropelado aquela pessoa. Aquele de trás criou ou aumentou o risco? Ele aumentou o risco, porque o farol dele estava desligado também. Esse risco é intolerável pelo ordenamento? Quer parecer que pelo exemplo de Rock, sim, que era proibido andar com o farol apagado à noite. Esse risco causado por ele, de alguma forma, incrementou o resultado? Sim, porque se o farol dele tivesse ligado, o sujeito teria visto, não teria atropelado. Agora me diga, a obrigação de andar com o farol de sua bicicleta aceso é para evitar acidentes próprios ou acidentes dos outros? Aquela obrigação é para evitar que você se envolva no acidente ou que os outros se envolvam? É para evitar que você não tem responsabilidade perante a ação descuidada dos outros. E por isso, aquele risco que implementou o resultado não estava dentro do campo de abrangência da norma. Esta é a teoria da imputação objetiva, que exige 3 requisitos: criação ou aumento de um risco proibido, implemento desse risco no resultado e o resultado dentro do campo de abrangência de uma norma. Vimos, portanto, 3 teorias importantíssimas. A primeira teoria de base do Código Penal, da condício, da equivalência, uma teoria igualitária dos antecedentes causais. Tudo que está ligado ao resultado e que lhe é anterior tem o mesmo grau de importância. A teoria da causalidade adequada, que está como exceção no Código Penal no 13, parágrafo 1º, que busca identificar dentre as concausas qual a que foi mais apta a produzir o resultado. E a teoria da imputação objetiva, que nós já começamos a verificar nos tribunais. Esse é o resumo das principais teorias acerca do nexo causal. Se você gostou e quer assistir a outros episódios como este, você pode assinar o meu podcast, Davi Golias, ou Davi André, você me encontra lá no seu aplicativo de podcast. Aqueles que têm iPhones, esse aplicativo Podcasts já é residente no seu aparelho. Aqueles que têm telefones que operam com o sistema Android, tem que entrar no Google Play, digita lá na busca podcast, vai aparecer Podcasting Radio Addicts. Você baixa esse aplicativo, vai lá, Davi André, procura, vai encontrar lá o podcast Davi e Golias. E nós temos alguns episódios que são jurídicos e outros episódios que não são jurídicos. Quiser consumir em vídeo para sem saber onde eu estou, eu sempre procuro locais bonitos para gravar. Às vezes nas minhas férias, em locais bacanas mesmo, você pode me acompanhar no YouTube. E também pode assinar o canal para ser notificado dos novos episódios. Se não entendeu muito bem o que fazer, como achar, como baixar o programinha aí, entra no meu site, daviandré.com.br, na aba Convidados, eu te digo certinho como fazer para estar comigo praticamente diariamente. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.